Olá, estamos aqui começando mais um PodPan. Eu sou o Rogério Alcamin, acadêmico de Direito da Faculdade PAN. Estou aqui hoje com a professora Fernanda Mara Gibran Bauer. Ela é doutora em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestra em Direito Econômico e Socioambiental pela mesma universidade e também graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É advogada, tem experiência em Direito Civil e Direito do Consumidor. Afinal, essa pessoa, ela é professora nossa da Faculdade PAN. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Rogério. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui fazendo o podcast da PAN. Também gostaria de agradecer muito de fazer esse programa junto com você, Rogério, que foi meu aluno nesse semestre. Então, eu acredito que hoje nós podemos trabalhar um pouquinho mais a temática que me foi proposta. Muito obrigada. Obrigado pelas palavras. Então, vamos lá. Nós estamos aqui para um bate-papo para além de interessante. É não bastante a pessoa que está aqui comigo, mas também vamos falar de um assunto muito importante, que nós não damos conta no nosso dia a dia. Hoje, a gente pode tomar um café, podemos sair à rua, ter a liberdade de escolher e comprar uma roupa, escolher uma música, até mesmo emitir uma opinião. E essas práticas tão corriqueiras, elas são direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Afinal, ela foi elaborada em 10 de dezembro de 1948, por diversos representantes políticos, jurídicos e culturais, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento é um marco na história, professora, de direitos humanos. Então, pela primeira vez, foi estabelecida uma norma comum a todas as nações em proteção universal dos direitos e liberdades individuais e coletivas. A declaração, ela define os direitos básicos do ser humano. Então, em seus 30 artigos, salvo engano, estão listados os direitos básicos, independente da nacionalidade, cor, sexo, orientação sexual, política e religião. Então, isso é um assunto assim, interessa a todos, não necessariamente só ao mundo jurídico, ao mundo acadêmico, e espero que todos que assistirem a nós hoje vão saber um pouquinho mais desse assunto tão importante que passa despercebido no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, nesse sentido, professora, o que são os direitos humanos? Quais são as suas principais características? Perfeito. Me apropriando um pouco da sua fala a respeito da importância desses direitos humanos, eu vou começar trabalhando o conceito dizendo que os direitos humanos são direitos inerentes aos seres humanos, independente de sexo, religião, orientação sexual. É dirigido a todas as pessoas e são direitos como o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à dignidade. Estes são os direitos que foram conquistados ao longo dos anos pelas pessoas e hoje são aplicados a todos nós. É curioso tratar desse tema porque em 2018 foi realizada uma pesquisa pela BBC e mais da metade dos brasileiros, Rogério, acreditavam que os direitos humanos eram dirigidos ou favoreciam pessoas que não mereciam. E até gera um questionamento para nós, então, o que se entendia como direitos humanos? E quando nós falamos que esses direitos não são direitos dirigidos exclusivamente a pessoas, a presos, eventualmente há essa ligação equivocada desses direitos, nós percebemos a importância disso. E estes direitos possuem algumas características que foram determinadas nesta Assembleia Geral da ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, e que estabelece algumas características, primeiro, como a universalidade desses direitos. E quando pensamos na universalidade desses direitos, nós, então, primeiramente pensamos que ele é dirigido a todas as pessoas, a todos os países que forem signatários de tratados e convenções elaborados, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas. E daí nós pensamos que essa universalidade pode encontrar algum tipo de conflito, por exemplo, com as tradições de um determinado país, pensando no relativismo cultural de cada
cada país, de cada região. E é justamente este o trabalho dos direitos humanos, tentar atingir de forma indiscriminada, portanto, e agregar direitos às pessoas, independente dos países e dos lugares onde elas se encontram. Também é característica dos direitos humanos a inalienabilidade, portanto, são direitos que nós não podemos abrir mão. E quando se pensa que não pode abrir mão, então as pessoas não podem fazer por meio de contratos, acordos, renunciando a esses direitos ou transferindo esses direitos a outras pessoas. E isso é importante justamente para se dar garantia desses direitos a todos os seres humanos. São também indivisíveis e decorre dessa indivisibilidade o fato de também não poderem ser vistos de maneira individual. Em que sentido? Não podem ser nem fracionados, mas também não podem ser vistos de maneira individual, pensando apenas na relação entre o direito à alimentação, por exemplo, que é assegurado às pessoas, e o direito à educação. O quanto que o direito à educação pode impactar, por exemplo, no direito do voto, né? O quanto que isso pode impactar em outros direitos. Portanto, são direitos que são interdependentes, estão ligados. Também tem como característica a igualdade. E quando pensamos aqui na igualdade, nós remetemos à ideia de que é dirigido a todos, como você falou em sua fala, como eu reforcei na minha fala, e esta igualdade leva também a um princípio da não discriminação. Portanto, é dirigido a todos, e o Canutilho tem uma frase que eu acho que é muito relevante, que ele vai dizer que os direitos humanos representam um valor ético, na busca pela dignidade e pela justiça social. Bacana, muito bacana. Interessante a hora que a senhora fala sobre os países signatários. Então é importante também dizer aqui que o Brasil é um deles, né? Exato. Então dentro disso, dessas liberdades todas que a professora acabou de mencionar, muito bem, enfim, explicado aqui, então a nós nos reserva também essa participação desse direito. E vamos entender que o mundo todo, né, se inclui nisso. Não raro a gente vê ações da ONU intervindo em países em defesa do ser humano, né, de fato, que nada mais é do que a defesa desses direitos humanos dos quais a gente está aqui falando sobre isso, não é mesmo? Então, assim, como que surgiram esses direitos humanos? Então, a gente entende que a humanidade, enfim, não vamos falar de quanto tempo, mas ela existe há muitos anos. Mas quando que se deu conta disso? Existem os direitos humanos e a gente tem que preservar, garantir. Perfeito. O Brasil é signatário de fato e nós vamos ter uma repercussão disso, né? Então, quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos trabalhando primeiro num plano internacional, né? Então, de direitos universais garantidos a todos os seres humanos. Quando o Brasil se torna signatário, isso pode ter uma repercussão porque ele também poderá se apropriar disso nos seus textos legais, né? Então, por exemplo, a nossa Constituição adota esses direitos humanos e nós vamos ter aqui então como direitos e garantias fundamentais, né? Então vai ter o reflexo disso como direitos individuais aplicados aos cidadãos brasileiros. Para a gente trabalhar isso, e como você mesmo falou, né? Se a gente for pensar numa evolução desses direitos humanos, direitos que nos acompanham desde o direito à vida, vai se reportar lá ao início destas relações das pessoas em sociedade. Então eu vou trabalhar aqui com algumas coisas que eu acho que podem ajudar o nosso público a entender um pouco melhor estas relações. Eu vou trabalhar com o que Bonavide chamou de dimensões ou gerações, e ele usa essa terminologia para concatenar esses direitos humanos, não que uma dimensão se sobreponha à outra, não nisso, mas no direito nós temos a ideia de que cada dimensão ou cada geração veio agregar novos direitos às partes, né? Então é importante mencionar isso. E eu vou trabalhar essas dimensões também com uma relação com esta evolução humana em sociedade e alguns marcos históricos importantes para nós, primeiro com a finalidade de resumir
né, esta ideia de direito e de onde surgiu esses direitos humanos, mas também da gente conseguir trazer isso de uma maneira didática. Então, pensando primeiro nos direitos de primeira dimensão, nós temos ali as liberdades individuais. E quando que surge essa preocupação com as liberdades individuais? Surge no momento em que nós estamos fazendo a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito, e que é necessário proteger as pessoas dos abusos do Estado. Neste momento, surgem como direitos e liberdades, então, direitos civis e políticos, nós teríamos ali a questão do direito à liberdade, do direito à propriedade, além do já lógico direito à vida. E quando nós pensamos nesses direitos à liberdade, e nós remetemos também ali à Revolução Francesa como um marco importante, né, que ela traz ideais de igualdade, liberdade. Nos Estados Unidos, nós temos a independência dos Estados Unidos, que vão refletir, então, nesses direitos humanos. Depois, numa segunda dimensão desses direitos, nós temos aqui uma preocupação com os direitos civis, com os direitos sociais, né? Então, no primeiro momento com os direitos civis, depois com os direitos sociais, e esses direitos sociais surgem porque nós temos a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a trabalhar mais nas fábricas, né? Dispondo de muito tempo lá, e ali não havia nenhum tipo de proteção aos direitos dos trabalhadores. Surgem os movimentos socialistas também como uma crítica a esta revolução. E nesses direitos sociais, então esses direitos de segunda dimensão, surgem ali o direito, por exemplo, à alimentação, os direitos dos trabalhadores, o direito à educação, a um trabalho digno, né, algo tão relevante, o direito à moradia. Posteriormente, nós temos os direitos de terceira dimensão que versam agora sobre direitos coletivos. Quando nós pensamos em direitos coletivos, historicamente nós nos remetemos a uma sociedade de massa já, né? Então nós já temos aquela produção estandartizada que veio ali da primeira Revolução Industrial, e quando nós atingimos este momento, nós agora estamos preocupados com esses direitos coletivos que dizem respeito, por exemplo, ao meio ambiente, também ao desenvolvimento dos países. E quando aqui pensamos em desenvolvimento, é importante mencionar que a preocupação não é apenas com o crescimento econômico, né, o quanto que isso reflete no PIB, mas também o quanto que isso vai refletir no desenvolvimento do país, no que diz respeito à educação, da questão da apropriação, de uma menor desigualdade social, né? Então, o quanto que isso vai representar também em outros valores. E do impacto disso também para o meio ambiente, que é algo que nós sabemos que pode gerar reflexos diretos na questão dos valores e nos direitos humanos. A quarta dimensão desses direitos já vai com os avanços tecnológicos, quando nós atingimos ali que envolve a engenharia genética e das preocupações que isso pode gerar, dos avanços tecnológicos, enfim. Neste momento, nós temos uma preocupação, então, com o futuro dos seres humanos, né? Então, também a proteção dessa engenharia, do que isso pode representar para os nossos direitos. E, por fim, o Bonavides vai trazer uma quinta dimensão desses direitos, que ele fala que é o direito à paz. Alguns colocam este direito à paz como se fossem direitos de terceira dimensão. Bonavides coloca o direito à paz como um direito à parte, porque ele entende que a paz é um valor supremo a todas as pessoas e merecia essa distinção. Muito bom. E realmente, né? Viver em paz não tem preço. Só fazendo um gancho, professor, quando você disse na segunda dimensão sobre direitos dos trabalhadores, né? Então ali provavelmente surgiu a OIT, Organização Internacional do Trabalho, garantindo um pouco, pegando uma força maior, né, em relação à defesa do trabalhador, que eu acho que é um vínculo ali junto com a Revolução Francesa,
que, né, aumentou, o pessoal do campo veio para trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Salvo engano, eu não tenho certeza, mas salvo engano, a OIT, ela vem pós-Segunda Guerra Mundial, não é? Bacana, então é quase junto. Ela vem posterior, então temos a Revolução Francesa, posteriormente a Revolução Industrial, como consequência, então vem na instituição desses direitos dos trabalhadores, justamente porque haviam violações de direitos, né? Violações que colocavam por vezes o trabalhador a uma situação análoga à escravidão. Então era necessário termos direitos, a força do sindicato também surge neste momento, né? Então nós podemos dizer sim que há uma relação entre a criação da OIT e também dos direitos que vieram aos trabalhadores. Então legal, mais um ponto então para a gente até mencionar, conforme no começo a gente fez, né, um briefing ali do início sobre o assunto, de que a gente não se dá conta mesmo, até o direito de trabalhar, né? Às vezes a gente até reclama. Verdade. Mas o direito ao trabalho faz parte dos direitos humanos, não é mesmo? Como que a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, do qual a gente está aqui comentando, como que ela influenciou o direito internacional? Perfeito. Bom, no começo você mencionou isso nos teus exemplos, né? Então, nós vemos a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos porque ela vai impactar ou ela vai servir de fundamento para todos os demais tratados e convenções que vierem depois dela. Né? Então, nós vamos ter primeiro ela influenciando, dizendo então agora, estabelecendo o que eram os direitos humanos, e isso influenciando também os países que se tornaram signatários desses tratados e dessas convenções. Posteriormente, nós vemos também esta declaração impactando na criação de mecanismos e comitês importantes também para a efetividade dos direitos ali dispostos. Então, nós verificamos, por exemplo, a questão do Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, que vai tratar a respeito desta questão. Também comitês específicos que vão tratar a respeito dos direitos humanos em escalas menores, por exemplo, pensando na questão da mulher, pensando na questão de gênero, pensando na questão dos direitos das crianças, né? Isso tratado a nível universal. Nós vamos verificar que é desta declaração que vão surgir aquelas características que eu apontei para vocês, né? Da universalidade, da indivisibilidade, do fato de que a igualdade, a não discriminação, na declaração constam como princípios dos direitos humanos e que nós aqui apropriamos para a nossa fala como característica desses direitos, né? Então, para mostrar a importância de trabalhar tanto num plano universal, mas também dizendo que esses direitos, eles são efetivos quando são trabalhados juntos, de forma coerente, sendo direcionados a todos. E, por fim, eu posso mencionar também que há uma implicação desta declaração na jurisprudência, né, internacional, tanto para o Tribunal Penal Internacional, como também para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque esta jurisprudência, né, traduzindo para o pessoal que não é da área, nós poderíamos dizer que seriam aquelas decisões, aquele conjunto de decisões prolatadas por um órgão, né? Então nós poderíamos dizer que esta declaração de forma específica vai impactar na forma de julgamento, trazendo ali uma orientação de como que o Tribunal Penal Internacional deve julgar casos respeitando os direitos humanos, como também a Corte Interamericana deve julgar para proteger e para garantir, dar efetividade a esses direitos. Legal. Então é perceptível que com essa declaração universal, né, dos direitos humanos, então criou-se uma grande máquina, né, mundial, com engrenagens que a gente vê elas interagindo, concatenando todos os direitos, né, que fazem parte desse pacote que é o direito humano, direitos humanos. Então é muito interessante, né, a tamanha influência, né, dessa declaração. Quais são as contribuições
nesse contexto todo dos movimentos sociais para a ampliação desses direitos humanos? Perfeito. Salvo engano, foi Bonavides que disse que os direitos humanos são a expressão máxima da luta pelos direitos, pela igualdade, pela liberdade, pela dignidade e pela justiça social. Quando nós falamos em luta, necessariamente nós percebemos que há uma relação direta com os movimentos sociais. Esta luta pelos direitos humanos parte justamente dos movimentos que, primeiro, perceberam que a norma imposta traziam violações aos direitos, né? E uma forma de tentar lutar, então, contra essa norma posta, trazendo, então, a consolidação de novos direitos, de um novo olhar sobre aquilo que poderia garantir e dar efetividade aos nossos direitos como um todo. Então, eu posso apontar aqui vários movimentos que são importantes para a consolidação de todos esses direitos. Eu trago primeiro o movimento abolicionista, né, que teve efeitos aqui também no Brasil, com a luta pelo fim da escravidão. Posteriormente, nos Estados Unidos, nós vemos a luta do Martin Luther King pelos direitos civis, pela igualdade, né, o estabelecimento da igualdade racial. Nós podemos também trabalhar o movimento feminista, e aqui é um movimento que se estabelece há muitos anos, né? Primeiro, tentando estabelecer direito de voto para a mulher, algo tão relevante. Depois, nós podemos dizer da luta pela mulher, pela educação, que não foi um direito desde sempre garantido a ela. Posteriormente, nós temos esta luta das mulheres também pela não violência, pela violência doméstica, que é algo que ainda assombra muitos lares, inclusive no Brasil, né? Nós sabemos como é alto o índice de mortes por feminicídios, né? Então, esta luta é algo que não terminou, que ainda permanece. Podemos perceber, então, que esses movimentos não terminaram, né? São lutas que ainda permanecem. E nós podemos também mencionar atualmente, um ponto importante, a luta das mulheres por salários iguais, né, quando tem o mesmo cargo, enfim. Nós podemos também falar a respeito dos movimentos LGBTQIA+, primeiro pela igualdade, pelo estabelecimento da igualdade de seus direitos. Posteriormente, e até é doído dizer isso, né, mas dizer que já foi crime ser homossexual, né, então pensar que teve uma luta para se descriminalizar a homossexualidade. E agora, mais recente, nós temos os direitos garantidos, por exemplo, do casamento homoafetivo, também da adoção homoafetiva. Então, nós percebemos aqui que foram esses movimentos que garantiram esses direitos. Mencionamos anteriormente, mas não podemos esquecer o movimento dos trabalhadores e dos sindicatos, né? Pelo estabelecimento de direitos importantes aos trabalhadores. Então, primeiro direito é o direito de se unir para estabelecer sindicatos de luta, né, de movimentos pelos direitos, e posteriormente direitos que foram conquistados. Eu acho que isso é muito importante mencionar, né? Direitos como férias remuneradas, jornadas de trabalho, a possibilidade de nós termos férias remuneradas, né? Então, quando nós falamos disso, nós estamos justamente falando de movimentos sociais. Mais recente, nós podemos falar a respeito dos movimentos de proteção ao meio ambiente, tanto a fauna quanto a flora, né? Então nós temos um viés diferente a respeito da proteção também do meio ambiente, lembrando que quando nós falamos anteriormente de que os direitos humanos não podem ser fracionados, há uma íntima relação do ser humano e da natureza. Então, por que não pensar também desses movimentos pela proteção do meio ambiente, como também uma forma de tornar efetivos nossos direitos humanos? Bacana. Então, dentro dessa fala, por último, né, a gente pode até dizer que a Declaração dos Direitos Humanos, que hoje comemora 76 anos, ela veio fortalecer, na verdade, né, dar uma legitimidade para as classes sociais lutarem por seus direitos, né, com mais legitimidade, por óbvio, né, houveram lutas antes
sim, mas hoje ela traz uma força, né? Talvez até meio coercitivo em algumas situações. E também lutar pelas violações, né, desses direitos. Como que a gente pode esclarecer para os nossos ouvintes como que os tratados internacionais de direitos humanos impactam nas legislações nacionais? Perfeito. Em algum momento a gente já tratou disso anteriormente, mas é importante a gente reforçar isso. Primeiro, que quando se tratam de tratados e convenções internacionais, para que eles tenham efeito para um país, é necessário que o país se torne signatário daquele acordo, daquela convenção internacional. Mas esses tratados e essas convenções internacionais a respeito dos direitos humanos geram impacto, então, tanto nas constituições, como também nas legislações infraconstitucionais. Então, nós podemos perceber, sim, que há uma apropriação desses direitos, bem como há uma harmonização desses direitos, né? Então, uma vez apropriadas pelos países, há uma harmonização dos direitos dos países em relação àquilo que se pensa como um direito universal. Isso também vai gerar um impacto na questão de como os países passam a tratar esses direitos humanos em seus tribunais. Então, também há esta questão, e nós podemos dizer que os países que são signatários, que se tornam signatários desses tratados internacionais, eles também passam a ter um compromisso internacional com a eficácia desses direitos humanos. O descumprimento destas normas pode gerar impacto, sim, para este país, por exemplo, que descumpre essas normas, porque mesmo os cidadãos poderão fazer reclamações perante os tribunais internacionais de direitos humanos, perante a Corte Interamericana, quando tiver violações de direitos humanos, né? Como também este país pode sofrer sanções, né? Então, a gente pode pensar aqui em embargos econômicos, né? Situações que geram, então, para o país uma sanção pelo descumprimento desses direitos e garantias que são gerados a todos os seres humanos. Muito bacana. Aí a gente já decorre para ver a força, né, que tem esse assunto no mundo. Nosso tempo está acabando, mas eu tenho 2 assuntos que eu queria falar. Perfeito. E eu acho importante para o nosso público, inclusive, que que papel a educação desempenha na promoção dos direitos humanos, já que a gente, aqui da Faculdade PAN, nós estamos falando também, né, do mundo acadêmico. Então, que papel a educação hoje desempenha na promoção desses direitos humanos? Bom, nós mencionamos a importância dos movimentos sociais para a consolidação de direitos humanos. Então, quando falamos da educação, nós pensamos no papel da conscientização, que é algo tão importante, né? Então, as pessoas, primeiro, saberem de seus direitos, se apropriarem, né? Não ter essa visão equivocada de que direitos humanos favorecem pessoas que não merecem, como eu mencionei anteriormente, né? E uma vez que as pessoas se apropriam desses direitos, elas passam a exercer a cidadania num grau mais elevado, passam a exigir de seus estados os seus direitos, passam a perceber quando há violações de direitos. Então, a gente pode ver que a educação exerce tanto num papel preventivo, como também este cidadão poderá atuar para a promoção de políticas públicas importantes, na fiscalização de seus estados, dizendo o quanto que esses estados estão, de fato, promovendo ou violando direitos humanos. E neste sentido, a pessoa, então, passa a ter acesso a esses direitos, né? E ter acesso a esses direitos é uma garantia, então, da universalidade, da garantia da proteção desses direitos e da efetividade deles. Bacana, muito importante. E por último, não menos importante, e isso é algo que a gente lidar no dia a dia e também não dá conta, né, do quanto a gente tem na mão uma tecnologia. Mas o que é a tecnologia? Ou eu poder entrar aqui, né, enfim, numa rede social e, enfim, aonde eu quiser, sem limite. Então, como que a tecnologia ela impacta os direitos humanos, especialmente naquele assunto que a gente sempre está esbarrando, né, na privacidade? Perfeito. Bom,
aqui vai gerar uma série de desafios, na verdade, para os estados, né? Quando nós falamos a respeito do impacto, nós percebemos que essa tecnologia hoje veio agregar muito a nós, né? Nós conversávamos aqui um pouquinho antes do nosso podcast, falando do quanto a tecnologia permitiu, por exemplo, no período de pandemia, que as pessoas continuassem com suas atividades, continuassem assistindo aula, mas isso vai gerar um impacto, por exemplo, na questão primeiro da coleta desses dados, né? E hoje nós falamos de coleta de dados, também de biometria, né? De várias câmeras de vigilância que estão pegando as nossas imagens. E daí nós pensamos primeiro, o quanto isso pode impactar na questão da transparência, né? Desses dados, quem está armazenando esses dados e para qual finalidade? Pode gerar impacto na questão da liberdade das pessoas quando nós não sabemos para qual finalidade os nossos dados estão sendo guardados. Então, pode gerar, sim, uma questão direta da nossa liberdade. Também nós verificamos que a manipulação hoje pela inteligência artificial da nossa voz, da nossa imagem, né? E o quanto isso também gera um impacto social, né? Ao pensar, por exemplo, que hoje as pessoas podem se apropriar indevidamente tanto da voz como da imagem das pessoas. De outra monta, pensamos no vazamento desses dados, né? Como um problema, nós não sabemos do vazamento desses dados, quem terão acesso aos dados e de quais pessoas. E também que o uso desses dados pode trazer, em alguma medida, uma discriminação. Não raras, às vezes, nós falamos a respeito de álbuns de suspeitos. Não sei se você já ouviu falar, né? Mas é uma questão que, no Brasil, leva, por exemplo, à prisão de pessoas que não cometeram crimes e que foram reconhecidas nesses álbuns, né? Pela pessoa que teoricamente é vítima, enfim. Então, quando nós pensamos a respeito do impacto da tecnologia nos direitos humanos, primeiro, nós de fato reconhecemos o quanto a tecnologia facilitou a nossa vida e o quanto ela foi favorável. Mas também nós percebemos os impactos negativos da tecnologia para os nossos direitos, tanto na questão da igualdade, das nossas liberdades, e percebemos aqui que é um ponto de desafio para os países na questão regulatória, né, de pensar de como regular esses direitos para que nós tenhamos o pleno desenvolvimento da tecnologia, mas dos nossos direitos também individuais. Portanto, eu acho que é importante nós pensarmos que os direitos humanos, eles têm esse caráter evolutivo, eles não terminam aqui, eles continuam, e é sempre muito importante conversar sobre eles para que nós, primeiro, saibamos dos nossos direitos, para que nós tenhamos a oportunidade de lutar por eles e para que nós também tenhamos a oportunidade de ensinar as outras pessoas para garantir acesso a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a nós. Eu me sinto muito honrado de participar aqui com a professora Fernanda Maras de Brambauer. Foi minha professora, excelente professora. Sofremos um pouco, mas hoje estamos aqui num dia muito feliz. Foi enriquecedor, informações muito bacanas. Espero que quem assistir a nossa breve conversa aqui vai ter um pouco mais, né, de conhecimento nesse assunto tão importante. Então estamos aqui finalizando mais um PodPan. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. O agradecimento à Faculdade PAN também e a todos que aqui também do estúdio, que nos deram esse apoio e esse acolhimento todo, né? A todos aí um grande abraço. Muito obrigada também. Aproveitando para dizer que quando ele falou que sofreu muito, ele me pediu para ser professor dele no próximo semestre. Eu devo dizer que não foi tanto sofrimento assim. Mas agradecer Verdade. Também à Faculdade PAN pela oportunidade e eu espero que nos convidem para outros momentos como este. Muito obrigada, Faculdade PAN. Muito obrigada, Rogério. Até mais. Obrigado.